amigos, alô Brazucas, tudo bem? Elias Costa na área no seu canal Brazuca Esporte Clube, preleção mais uma vez no ar para falar de futebol, isso mesmo, falar de futebol, mas sempre com um grande convidado, isso mesmo, então não perca tempo. Se inscreva no nosso canal, você que não está inscrito, se inscreva no nosso canal Brazuca Esporte Clube, vai lá, curta as entrevistas, grandes entrevistas, com grandes convidados, e vai lá e espalha para geral, que no seu canal no YouTube tem um canal que fala de futebol e também fala de carnaval, que são as duas paixões do brasileiro. Preleção na área, e falando em área, o nosso convidado conhece tudo desse setor, desse lugar do campo, e foi goleiro do Juventude, ídolo do Juventude, goleiro do Atlético Paranaense, Fluminense, e hoje está em Portugal. Ele vai relembrar um pouco da sua trajetória e vai nos contar o que está fazendo na Europa, em Portugal. Estou falando do ex-goleiro Diego Costa. Tudo bem, Diego? Muito obrigado aí por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube no nosso programa Preleção, para falar de futebol e para contar, relembrar grandes momentos da sua carreira. Tudo bem? Tudo bem, Elias? Grande prazer estar conversando contigo, estar conversando com vocês, falando daquilo que é a minha grande paixão e relembrando grandes momentos. Pode ter certeza que vai ser aqui minutos ou horas muito boas passadas aí contigo e com todos que estão nos vendo e escutando. Verdade. Mas para começar o nosso papo, Diego, o que esse gaúcho de Itaqui, né, está fazendo em Portugal? Olha, eu vim para Portugal em 2009, depois de um período muito conturbado no Fluminense. Foram 3 anos de contrato com o Fluminense, onde quase 2 anos eu passei no departamento médico com muitas lesões. Então foi onde eu resolvi mudar um pouco o rumo da minha vida nesse sentido e decidi mudar de país, ir para Portugal, recomeçar. Mas quando eu digo recomeçar, principalmente em relação à minha cabeça, com aqueles pensamentos que eu estava tendo, que era uma fase muito, muito complicada nesse sentido. E Portugal foi onde eu recuperei principalmente a minha alegria, a minha vontade de jogar futebol. E isso aconteceu definitivamente quando eu cheguei no Vitória, clube que eu tenho muito carinho aqui em Portugal, na cidade de Setúbal, a cidade que eu moro, a cidade que eu escolhi, uma cidade fantástica, onde as pessoas me receberam muito bem e devolveram essa alegria que eu tanto buscava e que eu tinha perdido no Brasil. Aí resolveu ficar em definitivo, criar raízes aí. Aí foi onde estou até hoje, no caso, sabe? É um país fantástico, é uma cidade linda. As pessoas são incríveis e foram essas pessoas que a gente costuma falar que são os adeptos, né? Os adeptos são os torcedores, né? E a maneira como o adepto do Vitória me recebeu, o torcedor do Vitória me recebeu. Então foi isso que fez com que eu conseguisse recuperar aquela minha alegria, aquele sonho de criança, aquela maneira que eu sempre me dedicava no futebol. E isso aconteceu aqui, foram anos maravilhosos. E segue trabalhando com futebol? Depois aliás, não foi nem depois. Quando eu estava pensando em encerrar a minha carreira, eu já comecei a fazer o curso de treinador UEFA. Descobri ali uma grande paixão, a arte de ensinar. E tudo voltado para a minha área, a área do goleiro, que é a minha grande paixão. Então, eu fiz aquelas formações, eu fiz aqueles cursos, até mesmo para me capacitar, porque eu acredito muito na capacitação, eu acredito muito no estudo, e eu não queria simplesmente, no momento que eu encerrasse minha carreira, pelo jogador que eu fui, pelo goleiro que eu fui, por aquilo que eu fiz nos clubes, ter um cargo de treinador. Não, eu queria ter um cargo de treinador por merecimento. Sim. E por isso eu procurei me capacitar, eu estudei muito, tirei as formações necessárias e hoje sou treinador. Que maravilha, que maravilha. Como é que surgiu essa paixão pelo futebol e por ser goleiro, por ser goleiro? Olha, não era o meu primeiro objetivo. Não, lá atrás, quando eu falo lá atrás, tinha 10, 11 anos de idade. E eu conto sempre essa história porque é uma história muito, muito marcante, né? Por insistência minha e dos meus irmãos, nós fizemos o nosso pai criar um time de futsal, um time de futebol de salão lá na cidade de Itaqui. Naquele primeiro momento não tinha muitos meninos. E meu pai conseguiu juntar apenas 6 meninos, 6 guris naquela oportunidade. E eu queria jogar na linha.
eu queria fazer gols. E como todo mundo sabe, futebol de salão é o goleiro e mais 4 jogadores, né? 4 jogadores na linha, então são 5 jogadores. Naquele primeiro momento tinha 6 jogadores. Eu era tão ruim jogando na linha que eu conseguia ser o único reserva do time do meu pai. Meu pai era o presidente do clube, meu pai era o treinador do clube. Então eu era muito, mas muito ruim jogando na linha. E eu era o único reserva daquele time. Óbvio que no ano seguinte eu já coloquei as luvas. Foi onde eu me encontrei de verdade, foi uma paixão que nasceu naquele momento, e com a paixão veio a dedicação, veio o profissionalismo, veio a vontade de realizar todos os meus sonhos, e felizmente deu tudo certo. E a sua carreira depois desse período no futsal começou no próprio Juventude ou não? Não, o meu pai trabalhava no Banco do Brasil lá em Itaqui, e meu pai foi transferido de Itaqui para Porto Alegre. Então nós fomos morar em Porto Alegre. Eu tinha ali 13 anos de idade, se eu não tô enganado. Nós começamos, quando eu digo nós, porque os meus irmãos também. Então eu comecei a jogar futsal na ABB, que é a Associação Atlética do Banco do Brasil. Nesse clube, no caso na ABB, a gente disputava aquele, acho que era Citadino que falava na altura, não me recordo se era o municipal, pronto, e também tinha o estadual, também tinha. E nós enfrentávamos muito a Procergs. A Procergs era um time de futebol de salão muito forte naquela altura em Porto Alegre, tanto que jogava o Ronaldinho Gaúcho, jogava nesse clube, só para vocês terem uma ideia. Sim, a Procergs é a Companhia de Processamento de Dados aqui do Rio Grande do Sul. Ok, é isso. E eles eram fortíssimos no futsal, nas categorias de base, no caso, para quem estava começando. E a gente enfrentou muitas vezes a Procergs. E eles tinham um convênio com o Grêmio. Então, quase todos os jogadores que jogavam futsal na Procergs eram jogadores das categorias de base do Grêmio. Jogavam no Grêmio também. Então, quando eles me viram jogando, eles me convidaram para fazer um teste no Grêmio. Então, eu fui fazer um teste no Grêmio, acabei ficando no Grêmio. Era antes de infantil, não lembro como é que era o nome da categoria, pronto. E eu fiquei no Grêmio até 96, quando eu era segundo ano de juvenil. Foi quando um diretor do clube me chamou na sala dele e, de maneira muito cruel, obviamente, pelas palavras dele, ele disse que eu não tinha capacidade para me tornar um goleiro de futebol profissional e que ele estava me mandando embora por não ter capacidade. Claro que foi uma frustração muito grande, mas em momento algum eu abaixei minha cabeça, eu olhei para ele o tempo inteiro, e quando ele terminou de falar, eu disse as seguintes palavras: olha, tu tem o poder de me mandar embora, agora tu não tem o poder de me dizer aquilo que eu vou ou não sonhar, porque o sonho é meu. E tu pode acreditar numa coisa: eu vou ser jogador de futebol. E um dia vocês vão vir atrás de mim. Escreve essas palavras, grava isso. E foi então, em 97, quando eu fui pro Juventude, era primeiro ano de júnior, fui fazer teste, passei no teste do Juventude, comecei a jogar ali nos juniores. Em 2 meses de Juventude eu já era titular dos juniores. Eu era primeiro ano de júnior, naquela altura os juniores eram 3 anos, né? Então tu tinha juniores de 18 anos, juniores de 19, juniores de 20 anos. E eu, com 18 anos, já era titular do Juventude, com 2 anos de casa. Passado pouco tempo, eu já treinava com um profissional do Juventude. Então, já era um jogador profissional. Pouco tempo depois, eu já era titular do profissional do Juventude. Passado mais algum tempo, eu fui o capitão mais novo da história do clube. E aí sim, aconteceram campanhas maravilhosas. Aí veio o Campeonato Gaúcho, o título do Campeonato Gaúcho, aí veio o título da Copa do Brasil, que eu fiz parte desses 2 processos. Depois veio aquela campanha belíssima em 2002 no Campeonato Brasileiro, que nós acabamos perdendo para o Grêmio nas quartas de final. Empatamos 0-0 no Olímpico, perdemos no Jacone por 1-0. E eu tive o privilégio, eu tive o orgulho da maior conquista individual que eu tive na minha carreira, que foi ganhar a bola de prata, né? Que é o Oscar do futebol brasileiro. Sim, né? sim. Todo jogador sonha com esse prêmio, todo jogador quer esse prêmio, né? E eu tenho isso em casa, e eu conquistei. Pouco tempo depois, quem é que veio atrás de mim? Quem é que tentou me contratar? O Grêmio. O Grêmio. O Grêmio tentou me contratar, mas eu não quis ir. E acabei sendo vendido para o Atlético Paranaense depois, e depois do Atlético Paranaense. Aliás, no Atlético Paranaense também foram anos incríveis, até o momento que eu fui vendido para o Fluminense. E ali sim, onde eu só tinha visto coisas boas no futebol, com exceção daquele período quando eu era juvenil, quando eu fui mandado embora. Depois as coisas aconteceram de uma maneira muito positiva, e sim, no Fluminense eu vi o outro lado. Eu vi ali onde um lado que aconteceram coisas gravíssimas comigo e que me prejudicou muito a sequência da minha carreira, onde eu consegui recuperar somente quando eu cheguei em Portugal. Na Europa. E até depois eu quero retomar essa questão com o Fluminense,
Mas você lembra na sua época de juvenil, ali, de juvenil no Grêmio, quais eram os outros goleiros que jogavam com você ali? Lembro, tinha o Eduardo Martini, tinha o Fernando Praz, também fazia parte ali do... O Fernando Praz é um ano mais velho do que eu, pronto, mas nós chegamos a treinar juntos algumas vezes, pronto, são esses goleiros assim que eu me recordo agora no momento. Isso mostra que o clube, o histórico do Grêmio é formar grandes goleiros, todos praticamente se deram bem na profissão, né? É verdade, pronto. E os mais conhecidos é Darley, né? O Emerson, o Emerson também, que fez uma grande história. Se não tivesse tido aquelas lesões, né, aquelas fraturas, grande goleiro. Ele teria tido uma sequência no Grêmio, mas aí não surgiria o Darley. Então, isso. É aquela coisa que eu costumo dizer, né? Às vezes o azar de uns é a sorte de outros, né? É a questão da oportunidade, né? E o Darley aproveitou essa oportunidade. Verdade. Quais eram as características do goleiro Diego? Eu tinha muita potência. Era o meu ponto forte. Todo mundo costuma dizer que eu não era um goleiro muito alto, né? Pronto, eu tenho 1,88 m, então baixo eu não sou. Claro que para os padrões hoje do futebol, né? A exigência mudou muito isso, mas eu acredito que a competência, que o talento está acima dessa questão aí da altura, né? Às vezes tu é muito alto, mas tu não tem aquele talento, tu não tem aquela competência, tu não tem aquele profissionalismo. Então, como eu gostava na minha juventude, na minha adolescência, eu gostava muito de jogar vôlei de praia. E o vôlei de praia me deu uma condição muito boa, me deu uma explosão muito grande, me deu uma capacidade de salto muito grande. E isso me ajudou muito na minha carreira. Eu tinha uma velocidade de reação também, que todo mundo diz reflexo, não? Era uma velocidade de reação fantástica também. E eu sempre fui muito corajoso, não tinha medo de nada. E eu conhecia muito bem as minhas capacidades, eu trabalhava muito, eu respeitava muito o treino. Eu respeitava muito aquele processo, porque eu sabia que era o treino que ia me fazer jogar bem. E eu não tinha comigo aquela coisa que eu era titular absoluto. Nos clubes que eu joguei, eu fazia todos os jogos do ano. Eu não dava brecha, como a gente costuma dizer. Eu não dava oportunidade. Eu queria jogar. Até amistoso, eu queria jogar. Porque eu sei o quanto é difícil tu conquistar aquele espaço. E isso só acontecia comigo porque eu não me considerava titular absoluto. Eu me considerava um jogador que tinha que lutar a semana inteira nos treinos para ser escalado pelo treinador. Assim que eu via a minha profissão. Assim que eu me via. Então eu trabalhava muito, eu me dedicava muito e por isso eu chegava nos jogos com uma capacidade muito boa, muito grande de fazer grandes partidas. E isso aconteceu, tanto que as conquistas que eu tive, os prêmios individuais que eu ganhei, ficam aí para todo mundo comprovar que eu trabalhava muito. E isso só acontecia porque eu trabalhava muito e respeitava muito o clube que eu jogava, honrava muito a camisa que eu vestia. Eu vejo o futebol dessa maneira, tem que ser com muito profissionalismo, com muita ética, e felizmente eu fiz tudo isso. É verdade. E como é que é para você fazer parte, por exemplo, você começou nas categorias de base do Juventude, nos juniores, e depois fez parte, talvez, dos grandes times, grandes momentos da história do clube, né? Campeão gaúcho em 98, campeão da Copa do Brasil em 99, belas campanhas no Campeonato Brasileiro. Você lembrou aí a campanha de 2002. Como é que é para você fazer parte da história do clube? Olha, o Juventude é aquilo que eu costumo dizer assim, ó, eu tenho 3 clubes muito especiais na minha carreira. E foi o início, o meio e o fim. Eu coloco exatamente dessa maneira. O Juventude foi onde tudo começou. O Juventude foi onde eles apostaram em mim. Eu morei nas arquibancadas do estádio Alfredo Jaconi durante muito tempo. E eles foram importantíssimos na minha formação, não só como atleta, mas como homem. Falando em caráter por tudo que eles me proporcionaram. Então, o Juventude realizou o grande sonho da minha vida, que é ser jogador de futebol profissional. E eu sou muito grato ao clube, sou muito grato às pessoas que lá passaram naquela oportunidade, naqueles momentos que eu estava lá. E eu tenho uma gratidão imensa, e essas pessoas sabem, porque eu já agradeci pessoalmente e procurei sempre retribuir também. Então, foi um clube que me deu praticamente tudo. Foi um clube onde eu comecei, foi um clube que teve grandes campanhas, que eu tive sucesso esportivamente, no caso dentro de campo, que eu ganhei
prêmios coletivos e prêmios individuais. E isso fez com que as pessoas se recordassem muito de mim. Tanto que eu fui reconhecido como o melhor goleiro da história do clube, pelo torcedor, feito uma votação. Eu acho que não existe prêmio maior na carreira de um jogador de futebol de tu ter esse estatuto, né? Tu chegar numa condição como essa. Então significa que eu fiz as coisas certas. Fica eternizado na história, né? E eu sou muito, mas muito grato por isso. O Atlético Paranaense, por tudo que aconteceu, foi o segundo clube também, depois quando eu fui vendido para o Atlético Paranaense, aquelas campanhas no Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a conquista do Paranaense, e depois o Vitória, pela maneira como eu saio do Brasil, e depois a gente também pode tocar nesses assuntos também, e foi o clube que eu escolhi encerrar minha carreira. Então são os 3 clubes mais especiais da minha carreira. E como é que aconteceu, como é que surgiu essa oportunidade? Você, um dos melhores goleiros do país lá em 2002, 2013, como é que surgiu a oportunidade de jogar no Atlético Paranaense e imagino naquela época recebendo grandes propostas, os grandes clubes brasileiros procurando o seu futebol, como é que foi essa escolha pelo Atlético Paranaense? O que levou a escolher o Atlético? Foi muito fácil, foi muito fácil. Tinha, assim, muitos clubes interessados no meu trabalho, muitos clubes ali do eixo Rio-São Paulo. Só que o presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, foi pessoalmente lá em Caxias do Sul me contratar. Então ele foi lá no Alfredo Jaconi, ele conversou comigo e eu senti uma firmeza muito grande que eu estava indo para um projeto sensacional. Já conhecia um pouco da história do Atlético. Há pouco tempo o Atlético tinha sido campeão brasileiro em 2001. E para mim, o que se tornou um risco, que muitas pessoas diziam que era um risco muito grande, que eu estaria substituindo um grande ídolo deles, que era o Flávio, que foi o goleiro campeão brasileiro. E o Petralha, naquele momento, não renovou o contrato do Flávio. Então, assim, as pessoas achavam que o Flávio estava saindo e eu estava tomando aquele lugar dele. Então, eu sabia que eu estava chegando num lugar que eu seria uma aposta, onde as pessoas olhariam com uma certa desconfiança, principalmente o torcedor, e que eu teria que conquistar o meu espaço. E eu adoro o desafio. E eu sabia, por tudo que tinha acontecido no Juventude, eu queria retribuir. Qual foi a forma de retribuir? Eu retribuí dentro de campo, mas também retribuí de maneira financeira, porque o Juventude ganhou dinheiro. Eu estou muito enganado, mas as pessoas falaram que naquela altura foi o valor mais alto pago por um goleiro no Brasil, sabe? E isso prova o investimento que foi feito e prova também um pouco do retorno de tudo aquilo que o Juventude deu para mim, tudo aquilo que o Juventude me proporcionou. Chegando no Atlético Paranaense, eu tinha uma missão muito grande, substituir um grande ídolo, substituir um grande goleiro. E como é que eu poderia fazer isso de maneira honrosa? Trabalhando muito, me dedicando muito, respeitando muito o torcedor. Passado pouco tempo, já tinham músicas para mim. Passado pouco tempo, eu entrava no estádio para aquecer. O estádio inteiro se levantava, começava a cantar músicas, a gritar o meu nome. Aquilo me dava uma energia muito grande. E eu não fui apenas um jogador do Atlético. Eu fui um torcedor dentro de campo. Eu fui um torcedor porque eu me sentia assim. Porque eu sabia o esforço que o torcedor fazia para pagar o seu ingresso. Sim. E eu sabia das minhas responsabilidades em defender um grande clube no Brasil, sabe? E as coisas deram tão certo que foram 3 anos muito intensos que aconteceram coisas maravilhosas. E o Atlético se transformou em outra escola de goleiros, né? Temos aí o Santos, que hoje está no Flamengo. Hoje o Bento, que na minha visão é um goleiro espetacular. Talvez o melhor do Brasil hoje, na minha opinião. Talvez o melhor. É espetacular, é um grande goleiro. E já naquela época, o Atlético já trabalhava essas condições. A estrutura que hoje o clube tem já se via na sua época? Já, porque tinha 2 goleiros naquela altura, que era o Kleber e o Thiago Cardoso, que eram das categorias de base do Atlético, e tu viu uma qualidade muito grande deles. Então tinha eu, que tinha sido comprado, né, no caso pelo Atlético, né, vindo do Juventude, e tinha esses 2 meninos com uma capacidade, uma qualidade muito grande. E depois que eu saí, os 2 jogaram. Uhum. Os 2 jogaram, não foram assim tão felizes assim no sentido de ter grandes períodos jogando, mas fizeram ali o seu papel, fizeram alguns bons jogos, tiveram ali uma sequência e depois percorreram também um bom caminho ali no futebol brasileiro. E
e também criaram aí a sua história como jogador. E o Atlético sempre foi muito forte nessa área, muito, muito, muito forte. Aliás, para falar a verdade, o Atlético sempre foi muito forte em todas as áreas, porque o Atlético em todas as áreas tem profissionais de muita competência. Não é à toa que o Atlético está nesse patamar hoje. Com talvez a melhor estrutura do Brasil e uma estrutura que não deve nada a nenhum clube europeu, que são os melhores clubes do mundo. Sabe? Quem conhece hoje o trabalho do Atlético, quem conhece os profissionais que trabalham no Atlético, a competência desses profissionais, a excelência, para mim é uma questão de tempo. E quem sabe poderá ser esse ano, o ano que o Atlético vai ganhar a tão sonhada Libertadores da América. É verdade, está fazendo uma bela campanha. Depois passagem pelo Juventude, pelo Atlético Paranaense, essa chegada no Fluminense. Que ano foi? 2006? Eu fui vendido, eu fico no Atlético em 2003, 2004, 2005, chego em janeiro de 2006, exatamente. Então eu fico 2006, 2007, 2008, tempo ainda de ganhar uma Copa do Brasil, de ser mais uma vez vice-campeão da Libertadores da América. Foram duas medalhas de prata, 2 vezes batendo na trave. É uma tristeza, é uma frustração muito, muito grande. Então, são 3 anos de contrato, um período também que o Fluminense pagou um valor muito alto por mim. E eu tinha proposta de muitos clubes no Brasil, inclusive até o Vanderlei Luxemburgo, conversei com ele porque ele queria me levar para o Santos naquela altura. E entre outros clubes, mas como eu já tinha dado a palavra para o Fluminense, então ficou decidido que eu iria para o Fluminense e o Santos pagaria até mais, tanto para o Atlético quanto para mim, sabe? Mas tem coisas que valem mais do que dinheiro, a palavra vale mais. Eu já tinha dado a palavra e o Petralha, o presidente do Atlético, também respeitou isso e acabou acontecendo esse acordo. Infelizmente, as coisas deram muito errado. Eu fui para o Fluminense também pensando muito em seleção brasileira, que era a única coisa que faltava na minha carreira. E eu já merecia isso, a partir do Juventude, sim, a partir dos jogos que eu fiz no Juventude, aquela sequência, aquela regularidade, depois no Atlético Paranaense, sendo reconhecido em muitos anos o melhor goleiro do Brasil. Claro que nós estamos falando de uma altura que tinha Marcos, que tinha Rogério Ceni, que tinha Dida, Júlio César surgindo, Fábio surgindo, pronto, goleiros de muita qualidade, que a gente sabe muito bem, mas eu também tinha, em muitos momentos eu fiquei na frente deles, em muitos momentos eu fui considerado melhor do que eles, inclusive o Marcos, quando saiu da seleção brasileira, quando ele decidiu não jogar mais, perguntaram para ele qual seria, para ele, aquele goleiro que iria substituir ele na seleção, e ele citou o meu nome, né? Então isso prova o quanto que eu estava fazendo no futebol naquele momento. E eu acreditava muito que no Fluminense eu teria essa oportunidade. E aconteceu. Tanto que eu fui comunicado que eu seria convocado, e essa convocação aconteceria numa sexta-feira, se eu não estou enganado, só que nós jogamos numa quinta-feira pela Copa do Brasil em Mato Grosso, contra o Operário. Logo no meu início de Fluminense. E naquele jogo, a imprensa inteira, então, Diego, chegou a tua oportunidade, estamos sabendo, vai ser convocado. Eu não, a minha seleção é o Fluminense, eu estou preocupado com o Fluminense. Quando acontecer a convocação, aí sim eu vou comemorar, eu vou ficar muito feliz e vai ser o reconhecimento de todo o trabalho que eu fiz até agora. E eu já sabia que eu ia ser convocado, claro que eu não poderia falar. E o que aconteceu? Aos 20 e poucos minutos do segundo tempo, batendo um tiro de meta, eu tive uma lesão muscular, eu tive um estiramento muscular de alguns centímetros, que me deixou fora dos campos por quase 4 meses para curar um estiramento muscular. E ali começou toda a desgraça. Eu falo desgraça porque é assim que eu falo, não é exagerando, não é em excesso. Eu tive esse problema, depois desse problema eu tive um problema no pubis que me tirou muitos meses, depois eu tive um deslocamento do ombro, foram mais alguns meses, depois foi uma cotovelada que eu levei num treino, um acidente, obviamente, não foi por querer, me tirou alguns meses para eu poder recuperar todos os meus dentes. E a lesão mais grave que eu tive na minha carreira, que foi quando eu rompi o ligamento posterior do meu joelho, numa batida na trave, num treinamento, numa batida. E essa lesão me tirou mais de 1 ano e fez com que eu tivesse que aprender a caminhar de novo, só para vocês verem a gravidade daquela lesão. E foi um período que eu pensei em abandonar, em largar tudo, uma forte depressão. Eu não acreditava por que eu estava passando por aquilo e tentava compreender, tentava encontrar algumas respostas. E aí surge Portugal, aí surge Setúbal, aí surge o Vitória, né? Um clube que me deu tudo. Quando eu digo me deu tudo, porque recuperou a minha saúde, principalmente a minha saúde mental. E me proporcionaram coisas
fantásticas, e aí está a minha grande gratidão pelo Vitória, por tudo que aconteceu, eu ter recuperado a minha alegria, principalmente de viver, e depois recuperar aquela alegria em jogar futebol novamente. E você está tocando num ponto que eu julgo como importantíssimo, principalmente num esporte que exige muito, né? Não só o físico, né? A cobrança é muito forte, que é o futebol. E hoje, com essa experiência que você tem, como é que você pode dizer como é que um atleta pode trabalhar a saúde mental? Eu acho assim, tem coisas que são muito pessoais, né? Uhum. Só quem teve algo parecido sabe exatamente o que passa, né? Às vezes a gente escuta assim algumas pessoas citarem alguns problemas e a gente não faz parte daquele problema, a gente não passou por aquilo, né? O Sim. máximo que a gente pode fazer, dentro da nossa ignorância, é tentar dar um conselho, só que às vezes esse conselho não serve para ela, porque nós não passamos por aquilo, né? Eu acho assim que tem coisas importantíssimas, a pessoa ter a família do lado, ter amigos, sabe? Ter pessoas que acreditam na gente. Mas, independente de tudo isso, tu tem que ter uma força interior muito grande. Tu tem que tentar, naquele momento conturbado, naquele momento negro, tentar perceber o que está acontecendo e lutar contra aquilo, lutar contra aqueles pensamentos ruins. Não é fácil, porque tu perde a vontade de fazer muitas coisas. Aliás, tu não tem vontade de fazer absolutamente nada. Tu se torna uma pessoa fechada, tu se torna uma pessoa que até mesmo aquelas pessoas da tua volta acham que tu tá sendo prejudicado e prejudicando, sabe? Pelas coisas que acontecem. E aí eu costumo dizer, Deus é importante, reza, sabe? Reza, faz bem tu ter aquela espiritualidade, faz bem tu tentar achar, mesmo que se torne muito difícil, pensamentos positivos, e estar no lugar que tu te sente bem, estar no lugar que tu sabe que as pessoas te respeitam, que as pessoas gostam de ti, e tu fica distraído com coisas boas. E as coisas dão certo, com paciência, sabe? Com calma, as coisas dão certo, tudo passa, sabe? Encontra em Deus forças, que as coisas voltam a dar certo, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Que maravilha. E a tradição de goleiro segue na família, né? É verdade. O que eu costumo dizer, não, eu acho que agora tem um goleiro na família, porque eu enganei. Não, o meu filho tem uma capacidade incrível. Tem apenas 18 anos. O Diego, também Diego, mais conhecido como Calai. Aqui, Calai? Calai, mais conhecido como Calai. Ele tem uma capacidade muito grande, ele tem uma maturidade muito grande, o profissionalismo dele é algo exemplar, é inspirador. Ele sabe exatamente o que quer, já há muito tempo, há alguns anos, ele já treina com a equipe principal do esporte. Hoje ele faz parte do grupo principal do esporte, e ele descia para fazer jogos na equipe B, disputando um campeonato como se fosse a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, como se fosse a Série C. Sim. Então ele já fez muitos jogos e fez um ano fantástico, e eu acredito que está chegando muito perto o momento dele se estrear na equipe profissional, na equipe principal do esporte. E ele merece. Pô, que legal, que legal. Foi por conta própria ou incentivo seu, ele seguir a carreira? Eu acho que é muito difícil a gente dizer que não tem uma importância, né, para os filhos, né? Sim, Porque desde muito cedo ele me via, né? Ele acompanhava meus treinos, ele ia ver os jogos. Ele, quando ele era pequeno, ele entrava em campo comigo. Eu tenho fotos disso, tanto ele quanto a minha filha Lorenza entrando lá no Atlético Paranaense, no estádio do Atlético Paranaense. Quantas vezes eles entraram ali no meu colo, sabe? Então ele sempre acompanhou, ele sempre viu e sempre teve essa vontade de colocar as luvas. E ele faz isso com uma maestria muito, mas muito grande. Tem uma qualidade, tem um potencial, mas ele tem uma personalidade, ele tem uma cabeça que... Eu sou muito admirador do meu filho, da postura dele, sabe? Então ele está trilhando aí um caminho importantíssimo, e se ele se mantiver nesse foco, nessa concentração, que é algo que ele tem, ele vai alcançar o sucesso. Que maravilha, que legal, que sucesso então, para Calai, né? Obrigado. Diego Calai.
Diego Calai. Diego Calai, que maravilha. Diego, além do talento, o que é necessário, o que é preciso para ser um bom goleiro? É aquilo que eu costumo dizer sempre, além do talento, o que é necessário para a gente ser qualquer coisa nessa vida. E eu não falo só do goleiro, para mim tem coisas que são importantes. O caráter, sabe? A nobreza, a ética, o profissionalismo, tu se dedicar naquilo que tu faz, tu fazer com muita determinação, tu honrar quem paga o teu salário, tu honrar aquelas pessoas que trabalham contigo, independente do cargo, sabe? Independente daquilo que ganham, tu honrar todas as pessoas que admiram o teu trabalho. No futebol, sendo mais específico, o talento sim é importantíssimo, mas tem uma coisa que para mim é fundamental, que eu volto a dizer, é o poder do treino. Se o jogador não for disciplinado, se o jogador não for profissional, se o jogador não for determinado, não há talento que faça ele chegar. O talento não é suficiente. Às vezes tu vê jogadores que não têm tanto talento, mas são tão dedicados que eles vencem na sua profissão, nesse caso no futebol, né, que nós estamos falando. Então é isso, talento importante, profissionalismo, dedicação, ética, comprometimento, sabe? São essas coisas que eu sempre carreguei na minha vida, que eu sempre procurei passar para os meus filhos, e dá um orgulho ver eles seguindo também esses fundamentos, né, que a gente costuma ter, porque além de falar, o exemplo é mais importante, né? É bom quando a gente fala, mas as nossas atitudes condizem, né, com aquilo que nós estamos falando, né? Isso é o mais importante de tudo. Então, para mim, são esses fatores que levam o ser humano a ter sucesso na vida. E tendo sucesso na vida, tu vai ter sucesso em qualquer profissão. Em qualquer profissão, é verdade. Duas em uma. O que faltou na sua carreira e até hoje o que significa o futebol na sua vida? Muito fácil, seleção brasileira. Foi a única coisa que faltou. Vestir a camisa da seleção brasileira. E eu merecia. E eu digo isso que eu merecia. O futebol é a realização de um sonho de criança. O futebol é algo que, desde que eu me conheço, as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, jogador de futebol. E não era só da boca para fora, porque eu trabalhei muito para isso. Então, o que significa o futebol? E quando eu falo do futebol, eu falo futebol na sua essência. Sim. Naquilo que nós temos de tão maravilhoso que é esse esporte. Então, é a realização de um sonho de criança e poder acompanhar agora o meu filho seguir os mesmos caminhos que eu seguir é um sonho dobrado. É verdade. Para encaminhar nosso papo, Diego, já te agradecendo aí por reservar um tempinho para bater esse papo com a gente. Um jogo inesquecível? Muitos. Essa trajetória? muitos. Vamos lembrar assim, um jogo inesquecível no Juventude. Meu primeiro jogo como titular da equipe profissional do Juventude. Foi contra o América, jogando no Mineirão. Esse, para mim, é um jogo inesquecível, porque foi a realização daquele grande sonho de criança. No Atlético Paranaense, um jogo inesquecível, a semifinal da Libertadores da América contra o Chivas, jogando lá no México. Nós conseguimos uma façanha contra uma equipe que tinha 6, 7 jogadores titulares da seleção mexicana, e talvez eu tenha feito, pela importância do jogo, o melhor jogo da minha vida, onde todos os jornais esportivos do país, inclusive o Lance, que era o jornal mais famoso, né, naquela altura, me deu nota 10. Sabe? E não é fácil, tanto que eles tinham até um negócio. Nota 10, jogar que nem Pelé. Então, sim, olha qual era o critério para tu ganhar uma nota 10. Então, foi um jogo importantíssimo. No Vitória, um jogo contra o Sport, clube que joga o meu filho. Eu estava no Vitória, obviamente. Faltava, se eu não me engano, 2 ou 3 rodadas para acabar o Campeonato Português, e nós estávamos num momento muito difícil, lutando para não ser rebaixado. E naquele jogo, se a gente perdesse para o Sport, dependendo dos outros jogos, a gente poderia matematicamente ser rebaixados. E a gente estava ganhando aquele jogo por 1-0, e aos 47, 48 minutos do segundo tempo, um pênalti para o Sport. E quando acontece aquele pênalti, eu já tinha defendido naquele campeonato uns 5 pênaltis, se eu não me engano, o torcedor já começou a gritar meu nome e eles já me passaram uma confiança muito grande, que eu poderia fazer mais uma defesa. E ali acontece talvez das defesas mais importantes, mais difíceis da minha vida, pela importância. Eu toco na bola de mão trocada, a bola vai no ferro,
e eu defendo aquele pênalti, a gente ganha por 1-0 e as pessoas consideram aquele jogo o jogo da permanência do Vitória na primeira divisão, porque significou muito para o clube, porque o clube estava atravessando sérias dificuldades, e até hoje todo mundo lembra desse jogo, e eu lembro como uma defesa sensacional e um jogo incrível que ficará sempre nas minhas melhores lembranças. Que maravilha. Diego, mais uma vez te agradecer aí por bater esse papo com a gente, por reservar um tempinho aí direto de Portugal para contar um pouco da sua trajetória, né, o que você está fazendo atualmente. Sucesso para você, sucesso para o filho aí em Portugal, sucesso na carreira, quem sabe mais um goleiro para o futebol mundial, para o futebol brasileiro, futebol mundial, e até uma próxima vez, com certeza iremos chamá-lo aí para conversar e bater mais um papo. Obrigado, Elias. Eu que agradeço o convite, foi um grande prazer. Para mim sempre é bom lembrar momentos maravilhosos aí da minha vida, da minha carreira, e sempre à disposição, e sucesso aí para ti, sucesso para o canal de vocês, e que tudo corra da melhor maneira, da maneira como vocês merecem. Um grande abraço e obrigado mais uma vez. Valeu, mestre. Conversamos com o ex-goleiro Diego Costa, é isso mesmo, é assim, programa Preleção, um bate-papo para relembrar grandes momentos da carreira dos nossos grandes convidados. Preleção, volta na próxima semana, assim, sempre com um grande convidado para falar do futebol brasileiro. Grande abraço, Diego. Até a próxima. Grande abraço, obrigado.